Coloque sobre os seus pés para você ler a Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 17. Mostra que você está animado, que você não está cansado. Amém? Lucas capítulo 6, verso 17, diz assim: E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Somente até aí, feche os olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite, pedir ao Senhor, Espírito Santo, fale ao nosso coração, nos encontre nessa noite como terra fértil, arada, preparada para a semente da tua palavra, que nós possamos nessa noite sair daqui diferente, que não possamos sair da mesma forma que entramos, mas que nós possamos produzir, frutificar, que nós possamos em todo o tempo estar alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer e com aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, nos conduza, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Pastor Vinícius começou falando sobre algo que nós vivemos aqui nesse domingo. Esse domingo nós tivemos uma noite incrível, um batismo, pessoas que decidiram viver uma nova vida, pessoas que decidiram entregar-se a Cristo e começar um novo tempo. Isso me faz lembrar algumas das histórias que eu gosto, histórias que sempre me marcam, histórias que a gente pode tirar delas ensinamentos profundos. E eu queria contar para vocês um pouco de uma história hoje. Essa história conta que talvez numa noite como essa de domingo, estava acontecendo o batismo, e de repente o pastor estava ali na posição de batizar as pessoas que chegavam, e chegou a vez dele batizar um jovem, dele descer um jovem às águas. E quando ele desceu aquele jovem à água, assim como o pastor Vinícius fez, segurou, desceu. Só que esse pastor, ele não voltou com o jovem de imediato. Normalmente a gente vai no batismo, desceu, subiu. E esse pastor segurou um pouco mais, e o rapaz começou a ficar preocupado, e o pastor ainda segurando o jovem lá embaixo, até que o jovem começou a se remexer, e aí o pastor então subiu, e quando subiu, aquele jovem pegou aquele ar, deu aquela respirada profunda, aliviado. E ele olhou para o pastor, e o pastor olhou bem para ele e disse: no dia em que você quiser Jesus em sua vida, tanto quanto você quis este ar, aí você estará vivendo coisas sobrenaturais. Isso nos faz pensar o quanto que nós queremos Jesus, o quanto Jesus é importante na nossa vida. Assim como coisas tão imperceptíveis que são natural para nós, ninguém faz força para respirar, é algo que flui tranquilo, fomos projetados e programados para isso, e da mesma forma há um projeto de Deus sobre a nossa vida. E todos nós, quando chegamos na igreja, quando nós viemos para esse local, nós chegamos na perspectiva, na expectativa de que algo aconteça. Que algo aconteça na nossa vida sentimental, que algo aconteça na nossa família, que Jesus possa mudar. Nós viemos para esse local na ótica daquilo que Jesus pode fazer por nós, daquilo que Jesus está disposto a fazer. Mas talvez há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de mudar a mentalidade e de se achegar não com a ótica daquilo que Jesus pode fazer, mas com a ótica daquilo que Jesus quer fazer sobre a minha vida. Porque quando eu chego com a ótica daquilo que Jesus pode fazer, eu estou muito pautado naquilo que eu quero. E o correto deveria ser: o que Jesus espera de mim nesse novo tempo, nessa nova caminhada? O que Jesus espera de cada um de vocês que estão aí, de mim, de cada um de nós?
E dentro dessa perspectiva, nós conseguimos definir algumas coisas e tirar algumas diferenças. A gente consegue olhar para esse texto e notar que há uma diferença entre discípulos e entre multidão. Você já parou para pensar qual que é a diferença do discípulo e da multidão? Talvez você já ouviu de diversas formas a grande diferença entre aquilo que é ser discípulo, aquilo que é ser multidão, mas eu quero falar um pouco nessa noite daquilo que a gente encontra nesse texto. Antes do versículo 17, eu preciso te contextualizar, você precisa entender o que estava acontecendo. No versículo 17 fala que Jesus desceu com os discípulos. Mas um pouco antes do versículo 17, a Bíblia fala que Jesus se retira para orar, para um período de oração. Jesus se retira e passa a noite em oração. E após Jesus passar a noite em oração, ele desce, realiza a escolha dos 12 discípulos, chama alguns e fala: olha, você vai caminhar perto de mim. Jesus chega e fala: ei, Mateus, ei, vem caminhar comigo. Vem caminhar perto de mim. E Jesus desce com eles agora, os 12 discípulos, e se posiciona em uma planura, em um lugar amplo, onde dava para ver muitas das coisas. E a Bíblia fala nesse texto que a multidão estava ali reunida por causa daquilo que Jesus poderia fazer. A Bíblia deixa muito claro: olha, a multidão se reunia porque Jesus podia operar milagres, porque Jesus poderia curar. Eles estavam ali na ótica, na expectativa de serem curados de suas enfermidades. E naquele lugar havia discípulos, mas também havia multidão. E esse texto fala do poder de Deus. Esse texto fala que, olha, a multidão estava ali porque Jesus estava curando. Esse texto fala: olha, eles estavam ali porque Jesus estava expulsando os espíritos imundos. Ou seja, não somente os discípulos, mas a multidão também cria que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha poder para operar milagres, que Jesus tinha poder para mudar a situação. E aí nós vemos duas óticas diferentes. O versículo 17 fala de discípulos e multidão. Está escrito assim: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Naquele local, naquele cenário, naquilo que estava acontecendo, algo é muito claro para mim, algo muito nítido: sempre haverá discípulos, mas sempre haverá multidão. Sempre estará no mesmo cenário dois tipos de pessoas: discípulos e multidão. Hoje aqui nós temos dois tipos de pessoas: discípulos e multidão. Mas não é Jesus que decide quem vai se tornar discípulo e quem é multidão. Somos nós que decidimos até onde a gente vai caminhar com Jesus. Seja onde estiver, aonde estiver pessoas reunidas no nome de Cristo, existirá dois tipos de pessoa. Na verdade, a Bíblia até fala muito mais do que isso. A Bíblia fala que o número da multidão é muito maior do que o número de discípulos. Mas os discípulos não estão ligados à quantidade. Discípulo não tem a ver com quantidade, mas com qualidade. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas fazem parte do seu convívio? Muitas, uma multidão de pessoas. Mas quantas pessoas são amigos de verdade? Então não é uma questão de quantidade, mas é qualidade. Você trocaria a multidão toda pelos seus poucos amigos, porque eles são quem importa. Da mesma forma, há uma multidão em volta de Jesus, mas há aqueles que são discípulos. Por mais que exista uma multidão, somente discípulos participam de milagres. E aí a gente começa a ver uma grande diferença. Jesus começa a separar: olha, eu vou mostrar para vocês agora que há uma diferença entre aqueles que são a multidão e aqueles que são discípulos. Jesus começa de uma forma muito clara a mostrar: olha, há uma diferença, porque somente aqueles que são discípulos, somente aqueles que caminham
perto, eles não só veem milagre, mas eles participam dos milagres que acontecem. Pega a visão, na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus alimentou uma multidão, certo? Amém? Primeira multiplicação, Jesus multiplica, uma multidão come, amém? Sim ou não? Jesus perguntou para quem o que eles tinham. Jesus perguntou para os discípulos ou para a multidão? Pegou? Você entendeu? Olha para você ver, Jesus sempre vai usar o que os discípulos têm. Jesus sempre vai usar o que está na mão dos discípulos. Embora a multidão cerque, Jesus usa aquilo que os discípulos têm para alimentar a multidão. Jesus usa aquilo que está perto. A multidão experimenta dos milagres, mas os discípulos participam dos milagres. Os discípulos estão juntos operando milagre com Jesus. Jesus está ali para operar o milagre. Ele fala, e aí, o que é que tem? Os discípulos chegam, olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus começa a operar milagres. É o que o discípulo tem. Jesus vai trabalhar com aquilo que está na mão do discípulo, com aquilo que o discípulo tem. Olha para você, embora a multidão sempre seja maior do que os discípulos, um bocadinho de discípulos transforma toda a multidão. Embora haja tanta gente envolvida, discípulos conseguem alimentar uma multidão. Pastor, você está falando de multidão. Amém. Discípulos, multidão.